Os Daevitas. Os Daevitas eram uma civilização antiga da Ásia Central, que existiu por milhares de anos antes do seu colapso em 3000 a.C., muito habilidosos em rituais e magias de sangue. Eles eram governados por aristocratas conhecidos como os Devitas. O fim de sua civilização geraram outros grupos de interesse, como os Sarkicistas e a Igreja do Deus Quebrado, que começaram como desertores dentro do Império Daevita. De acordo com algumas fontes, os Daevitas adoravam diretamente o próprio Rei Escarlate. Enquanto a civilização Daevita entrou em colapso, nos tempos antigos, um dos seus cultos sobreviveu em segredo e renasceu, já que nos últimos tempos um grupo conhecido como os Filhos do Rei Escarlate ecoou os antigos princípios dos antigos Daevitas. Cultos sárquicos. Os cultos sárquicos são um grupo religioso que seguem o sarquicismo, uma religião antiga vinda do antigo Império Daevita, com uma tradição e práticas baseadas na carne, fundada pelo grande carcista Ion, o qual roubou o controle sobre a divindade Yaldabaoth. As práticas dessa religião incluem canibalismo e sacrifício humano, além da manipulação de dimensões e manipulação orgânica, que permitiu que certos membros do sarquicismo alcançassem poderes anômalos, se tornando mais poderosos que um ser humano comum. Alguns dos seus seguidores são geralmente pobres e violentos, com estranhos, odiando a tecnologia. Atualmente eles vivem entrando em conflito com a Igreja do Deus Quebrado e seus seguidores. O objetivo principal dos sarquicistas é transformar toda a humanidade em deuses, mas esse processo pode levar ao fim do mundo. Atualmente, os sarquicistas se dividem em duas vertentes, o proto-sarquicismo e os neo-sarquicistas. A Igreja do Deus Quebrado. A Igreja do Deus Quebrado é um grupo religioso anômalo antigo, que tem como base o deus-máquina Macain, que tem como dogma acabar com toda a vida orgânica e converter tudo em uma vida sintética. Suas origens vêm da China antiga, do período conhecido como a dinastia Xia, que foi quase totalmente apagada da história. A ideia central da sua religião moderna atualmente é reconstruir o seu Deus que está quebrado, pois ele foi vencido em uma batalha há vários séculos e despedaçado em vários pedaços. O líder atual da igreja se intitula Robert Bumário. Os fanáticos religiosos acreditam que muitos dos itens SCPs contidos pela fundação são partes fragmentadas de seu Deus e tendem a todo custo recuperá-los, sendo extremamente hostis com a fundação SCP, e tentarão matar qualquer um dos seus membros para quebrar a contenção dos itens SCP. Não se sabe como eles são capazes de localizar esses itens, mas a igreja é vista por outros grupos, além da fundação, como uma ameaça, tanto para a humanidade. Os seus membros devem ser detidos à força ou eliminados por qualquer meio. Os Filhos do Rei Escarlate. Os Filhos do Rei Escarlate são uma série de igrejas, organizações, indivíduos e movimentos associados à entidade conhecida como Rei Escarlate. Embora a maioria dos filhos compartilhe um conjunto de crenças fundamentais, a natureza de suas organizações, até mesmo a sua doutrina, varia muito entre eles. Diferenciar as crianças de grupos mundanos e de interesses provou ser difícil para a fundação. A verdadeira natureza do Rei Escarlate, ou se existe, é desconhecida. A Quinta Igreja. A Quinta Igreja é uma organização religiosa altamente secreta, que possui laços com a indústria do entretenimento. Apesar das muitas investigações da fundação, poucas informações novas foram coletadas. Pouco se sabe sobre suas doutrinas e práticas, o número de membros que a compõem e seus objetivos como grupo. Atualmente, a fundação tem uma lista de mais de 100 membros confirmados da igreja em observação. Suas origens foram colocadas em vários pontos em meados do século XX, e em vários locais da América do Norte e na Ásia. Mas algumas fontes relataram que ela pode ter existido há vários séculos atrás. O grupo parece ser inofensivo e ridículo para quem está fora dele, mas na verdade eles são altamente perigosos, devido aos efeitos de distorção da realidade que sua religião é capaz de causar. Iniciativa Horizonte.
A Iniciativa Horizonte é uma organização criada no final dos anos de 1960 por várias seitas das 3 principais religiões do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Ela foi criada como resposta aos ataques de inúmeros outros grupos anômalos, embora o seu objetivo seja incerto. A Iniciativa Horizonte é conhecida por ter como alvo os SCPs, seja para recuperá-los ou destruí-los. A iniciativa é liderada por um tribunal formado por 3 líderes das maiores seitas, embora ocorra uma grande quantidade de conflitos internos pelas discordâncias de crenças. A principal forma de combate da iniciativa é o Projeto Milius, geralmente implantado em operações anticulto e em operações de recuperação de SCPs. A relação da iniciativa com a maioria dos grupos de interesse e a fundação parece estar em constante mudança, enquanto todas as partes da iniciativa percebem a Igreja do Deus Quebrado e a Quinta Igreja como uma grande ameaça. Os sentimentos em relação à fundação e à coalizão oculta global variam muito, de hostilidade a cooperar com suas operações, se aliando para acabar com outros grupos que eles não se dão bem. A Igreja do Segundo Haitut. A Igreja do Segundo Haitut é uma organização ocultista de humanos e entidades de outro universo, que aderem à região interdimensional Ortotanda. Eles têm o objetivo de ajudar uma divindade guardiã universal, Hakmol-Leuson. Essa entidade luta contra os monstros extradimensionais conhecidos como Vorutelt. As crenças da religião são que o universo atual, chamado por eles de Segundo Haitot, foi criado após o fim do outro universo diferente, que costumava existir até ser consumido por uma entidade extra-universal. Um grupo de sobreviventes fugiu para o recém-criado universo, a nossa realidade, onde 7 deles escolheram ser cultuados como divindades. Para poderem assegurar a proteção do universo atual, 6 desses deuses morreram com o tempo, tornando Hakmol-Leuson o último sobrevivente. Operações realizadas pela igreja são efetuadas sob sigilo. Eles usam uma linguagem antiga do seu antigo universo para se comunicarem. Já sabia-se que a crença ortotana já existia por volta de 11.000 anos antes de Cristo, correspondendo à civilização mais antiga do mundo, embora ramos modernos tenham sido desenvolvidos apenas no último século. Encerrando transmissão.